É o Evangelho de Jesus, o Cordeiro, o Cristo eterno, aquele que se entregou para que da sua entrega explodisse Big Bang, toda a criação e todos os universos e cada dimensão. Hoje eu lerei em 2 Timóteo, no capítulo 4. Vocês lembram que ontem eu li 2 Timóteo capítulo 3. Hoje eu continuo falando sobre aquilo. Ontem eu disse o contexto, que era de derrocada do Evangelho. Muitos apóstolos já tinham sido mortos, muitos dos cristãos originais tinham sido martirizados, a afluência de comunidades que estavam pipocando em vários lugares da Ásia Menor, agora estavam sendo invadidas por pregadores gnosticistas, do evangelho misturado com gnosticismo, do evangelho misturado com toda forma de esoterismo, do evangelho sincretizado em relação a crenças diversas, de modo que Paulo mesmo estava assustado de ver como tão de repente pessoas que ele pensava que iriam ser fiéis à fé para o resto da vida, ou estavam em dúvida, ou tinham abandonado, ou já tinham se bandeado em outra direção. Além do que, muitos tinham decidido se insurgir e se levantar contra Paulo. E não é como essa bobaginha aqui de internet, de milhões de bobos falando loucuras que eles na tua cara não sustentam. Se te veem, temem e tremem. Não. Era gente que foi capaz de ir ao julgamento de Paulo perante a corte romana e se levantar para mentir acerca dele, dar testemunho do que ele não era e do que ele não fazia, do que ele não cria, tentando incriminá-lo em relação à política do Império Romano. O ambiente era devastador, poucos discípulos em quem pudesse confiar, e agora ele recorre a um jovem, que além de tudo era tímido, e que estava também acachapado, desanimado, em relação a quem Paulo diz: eu espero que a tua fé se reavive. E também não dá ouvidos a esses falatórios loucos, isso destrói a alma. Olha para Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, segundo o meu evangelho. Olha para Ele, não te deixes iludir com as mentiras do presente, ao contrário, olha para Jesus sem medo, como ele diz aqui no capítulo 2 dessa segunda epístola a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo algemas como um malfeitor. Sou tratado como bandido, mas lembra-te da ressurreição, é assim mesmo. Contudo, a palavra de Deus nunca estará algemada. Por essa razão, sabendo disso, da invencibilidade do Evangelho, mesmo que aparentemente todos tenham se calado, mesmo que a essência dele aparentemente não esteja sendo entendida nem praticada, eu, no entanto, tudo suporto, por causa daqueles a quem Deus tem no meio da sociedade humana, para que também eles obtenham a mesma consciência, segurança e graça de salvação que eu tenho e que está em Cristo Jesus, com a promessa da eterna glória. E ele diz a Timóteo: Timóteo, os homens podem ser traidores, mas a palavra é fiel. Crê nela.
se já morremos com Ele, com Cristo, então vivamos livres com Ele, porque viveremos sempre com Ele. Se já morremos para os nossos caprichos, para os nossos medinhos, para as nossas pequenas sobrevivências, se já morremos por deliberação, se isso já é uma consciência adquirida, então agora é viver a alegria da ressurreição. Quem está morto não teme mais nada. Se perseverarmos, se não voltarmos atrás, também com Ele reinaremos. Mas se o negamos pela nossa covardia, mesmo sabendo, se damos atrás, se cuidamos da nossa autopreservação contra a nossa consciência e contra a nossa fé, se for assim que praticarmos, Ele nos nega na vida, Ele nos deixa na vida com a nossa própria negação. Mas se somos infiéis, porque a nossa natureza claudica, Ele todavia permanece fiel. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pois de maneira nenhuma Ele pode negar-se a si mesmo. E aí vem o que eu disse ontem: evita esses caras que subvertem a cabeça da gente, cuja linguagem é como câncer, repele questões, discussões insensatas que só produzem ódio, conflito, contenda, malignidade. Deixa isso para lá, porque não há surpresa, já estava predito que nos últimos dias os homens seriam como os homens estão sendo. E a igreja seria exatamente como o mundo. Ou seja, cheio de gente egoísta, avarenta, jactanciosa, arrogante, blasfemadora, desobediente, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres e não amigos de Deus, tendo fachada, cara, máscara de piedade, da fé, negando, entretanto, o poder de Deus nas suas próprias vidas e como prática. Portanto, foge desses, que são os corruptores de almas. E assim foi o que eu disse ontem. E está aí para você ouvir na devocional de ontem, no meu canal no YouTube. E hoje eu prossigo e digo para você a situação concreta de Paulo naquela hora e naquele dia. Número 1, do verso 6 até o verso 8, ele diz que sabe que está no limiar da morte. Ninguém consegue precisar exatamente a data da produção dessa carta. Todos são, todavia, unânimes de que, assim como 1 aos Tessalonicenses foi a primeira carta, essa aqui foi provavelmente a última carta de Paulo. E ele diz, isso deve ser, olha, sob o reinado de Nero. Imagina o que é você ser apóstolo de Jesus, mantendo a consciência do Evangelho intacta, não se curvando ante nenhum capricho romano ou imperial, vivendo com ousadia no espírito e com humildade de coração, porém com a envergabilidade da fidelidade ao Evangelho, vivendo o melhor das suas convicções no pior dos mundos. Era ele. Aí ele diz, eu sei que o tempo de eu partir é chegado. Eu estou falando isso tudo para que tu, Timóteo, sejas uma continuidade. Mas eu vou ter que ficar por aqui. E faço isso em paz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé intacta até o dia de hoje. Vou receber a coroa da justiça que já me está guardada. É minha e não somente minha, mas de todos quantos amam a vinda de Deus, a vinda do Cristo eterno, para o ambiente dessa história devastada. Aí ele acrescenta o seguinte,
Timóteo, vem logo, vem depressa, porque Demas, que é mencionado em outros ambientes aqui na carta aos Colossenses, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi embora para Tessalônica, me deixou aqui. Crescente foi para a Galácia, Tito não está aqui, foi para Dalmácia. Demas foi um traidor mesmo. Crescente não, ele só preferiu seguir um caminho aonde ele encontrasse, não porque tinha negado a fé, mas porque estava se sentindo necessitado de um afastamento daquele encontro com a guerrilha do Evangelho no fronte onde Paulo estava. Aí ele diz, hoje, aqui, nessa prisão gelada, somente Lucas está comigo. Me visita todo dia. Por isso eu peço a ti, Timóteo, toma contigo a Marcos e vem. Aquele Marcos que um dia me atrapalhou, que foi o tema de uma luta, de uma briga, de um debate entre mim e meu primo Barnabé. Ele mesmo, tempos passaram, ele cresceu, amadureceu. Hoje ele me é muito útil, traze-o quando tu vieres, porque ele me será utilíssimo para o ministério. Ele tem dons que eu quero reforçar, adubar, ele tem capacidade de percepção que com ele eu desejo dividir coisas que eu sei que vão fazê-lo crescer para os tempos futuros. Traze Marcos. Quanto a Tíquico, eu o mandei até Éfeso para ver como estão os irmãos lá. Quando tu vieres, Timóteo, traze a minha capa, porque aqui está muito frio nessa masmorra gelada, cheia de fungos, de umidade. A minha cama é um ninho de correntes frias, numa parede de pedras geladas, num isolamento. Traze a capa que eu deixei em Trode, na casa de Carpo, e também os livros, os pergaminhos que eu deixei lá. Traze, porque eu estou não só com frio, sozinho, solitário, mas vivendo um tédio enorme, sem nada para ler, nada para ocupar a minha mente. Eu preciso ocupar a minha mente. Eu preciso de gente, de amigos. Eu preciso ter uma sensação, um sentimento de utilidade nessa prisão. Por isso me traz a Marcos, para que ele me seja uma esperança de continuidade. Traz a capa, porque está frio demais. Traz os pergaminhos, porque eu estou totalmente entediado. E fica sabendo, o Alexandre, dono da loja de conserto de materiais de bronze, o latoeiro. O Alexandre me causou muitos males. Ele se tornou um espírito diabólico contra mim, embora fosse gente que eu ajudei a levar ao que eu pensei que tivesse sido conversão, mas não foi. Ele foi um experimento de um momento e logo o coração dele se voltou para males. E o Senhor lhe dará a paga segundo as obras que ele tem praticado. Disso que ele não se equivoque nem ninguém. Quanto a ti, Timóteo, guarda-te também dele. Ele é dissimulado, cuida para que ele não te perverta a consciência. Porque ele se levantou e me resistiu fortemente, inclusive na corte. Na minha primeira defesa, além de ele me acusar, o resto da igreja presente na corte, caladinha, ninguém se levantou em meu favor. Antes, todos me abandonaram. Todos. Ele voltou para o ponto inicial, onde todos não queriam a presença dele.
Agora, depois de ter servido mais do que todos juntos, como todos foram mudando e fazendo adaptações e se deixando cooptar pelo sistema, ou se adaptar ao medo, ou fugir por causa das ameaças, ele agora volta ao ventre da agonia, sozinho. Como começou, assim ele termina. Todos me abandonaram. Todos. Que isto não lhes seja posto em conta na presença de Deus. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor me revestiu de força interior, espiritual, de coragem, para que, por meu intermédio, preso, abandonado, objeto de todo tipo de calúnia, a pregação, todavia, fosse plenamente cumprida, porque todo mundo sabe que ninguém me para enquanto eu estiver vivo. Assim, até aqui, aonde eu estou, uma quantidade enorme de gente que nunca tinha ouvido o Evangelho ouve. Quem vem me servir, quem vem me trazer comida, quem vem me trazer um copo d'água, quem vem me levar para alguma necessidade fisiológica, todos vão me sentindo, vão me provando e o Evangelho está sendo compartilhado. E todos estão ouvindo. E eu tenho sido até aqui libertado literalmente da boca do leão, porque seria para ser jogado num circo, para ser exibição de maldade com um leão vindo até comê-lo, que a sentença dele tinha sido declarada, mas até agora estava sendo adiada. No final, ele acabou sendo morto não porque um leão o devorou, mas porque ele foi decapitado, cortaram-lhe a cabeça. O Senhor, no entanto, me livrará também de toda obra maligna, porque a obra maligna não é ser morto. A obra maligna é como você morre. Se você morre com ódio de Alexandre o Latoeiro, com ódio de Demas, com ressentimento ainda contra Marcos, sentindo-se meio traído até por aqueles que ele mandou ir, eu disse, vai, fica livre, mas ainda assim o coração gostaria que o cara não tivesse ido e fica magoado, e se azeda, e se amarga. Ou então essa sensação de que trabalhou em vão e que faz o indivíduo cair num estado que tem levado hoje em dia muitos pastores ao suicídio. A maioria deles está morrendo por essa sensação aqui, de terem trabalhado em vão, da vida ter sido em vão, terem se doado em vão e depois visto o que está acontecendo com o Evangelho, a morte da igreja, a morte do Evangelho, a morte da esperança, a morte do amor. E pessoas que tinham a sua confiança posta no cristianismo e não na ressurreição dos mortos, e viram a falência e se sentiram partes de um mundo acabado, entraram numa depressão profunda e inconfessável até o dia em que tiraram as suas próprias vidas. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, de tudo aquilo que em mim se levante contra mim e me destrua. O Senhor me levará salvo ao seu reino celestial, ninguém matará a esperança em mim. Por isso eu me dedico a Ele e digo glória a Ti, porque eu sei que esta palavra à qual eu me entreguei pode estar vivendo um momento de abafamento maligno, mas ela vai permanecer pelos séculos dos séculos, porque Jesus disse, passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não passarão. Ele, todavia, após dizer isso aqui, tem advertências a Timóteo, que são aquelas com as quais, de fato, eu desejo terminar. Porque depois de situá-lo nesse ambiente, você vai entender o que ele quis dizer no verso 1 do capítulo 4. Quando diz: Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, conjuro-te a seres e fazeres o seguinte: nessa época de morte, nessa era do desassossego, nessa sociedade líquida, sem valores e sem sentido, aonde a vida está reduzida a menos que nada, eu te digo ainda, prega a palavra. E é o que eu te digo ainda, e te direi para sempre. Prega a palavra. Insta. Não é Instagram, é insta. Insta. Exorta. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Nesse tempo presente, quando o mundo está assim, só mesmo gente de coragem que bota a cara para fora sem medo para apanhar e insta. E grita: apanha, 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 apanha. E eles cansam de bater porque você não cansa de apanhar. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, gostem eles ou não. Repreende, sofra você as consequências ou não. Exorta, e faz isso com compaixão, com a lógica do Evangelho, com a doutrina de Cristo. Pois haverá tempo, e já chegou, em que eles não suportarão o Evangelho. A palavra sã de Cristo não suportarão, como hoje não suportam. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres que digam só o que eles querem ouvir, que estimulem os seus caprichos, seus desejos, suas cobiças, suas avarezas, suas arrogâncias, que chamem a jactância deles de autoridade da fé. Vão se cercar de gente assim. Quando tu abrires a boca para falares este evangelho, eles terão coceira no ouvido e terão raiva de ti. Não fiques impressionado, é assim mesmo. E eles se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, desejos e caprichos. E com relação ao que tu dizes, eles vão sentir coceira no ouvido, um desconforto insuportável, porque se eles te derem ouvido, eles terão que mudar a própria vida, terão que converter-se. Eles não querem isto. Eles querem alguém que abençoe o capricho deles, a loucura deles. Portanto, eles se recusarão a dar ouvidos ao Evangelho da verdade de Deus e preferirão se entregar às fantasias, às fábulas, às superstições, às campanhas mágicas, às promessas falaciosas. Eles vão preferir isso 1000 vezes à verdade. Eles vão preferir uma mentira horrorosa à verdade eterna. Portanto, fica sabendo que para viver no meio deles, tu terás que ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio. A tua maior capacidade, competência e autoridade virá da tua sobriedade pessoal e da tua resistência, capacidade de suportar as aflições, as calúnias, o ódio, e continuar fazendo o trabalho do evangelista, do anunciador das boas novas, contra tudo e contra todos, contra o mundo. Faze esse trabalho de divulgador do evangelho na terra. E assim tu cumprirás absolutamente o teu chamado
a tua vocação e o teu mistério. Jesus, nós estamos vivendo nesse tempo, eu me sinto nesses dias e faço e vivo isso com muita glória do coração. Por isso eu te agradeço o privilégio de sofrer afrontas, mentiras, calúnias, indignidades, ignomínias, invenções, de todos os lados, porque quanto mais elas vêm, infelizmente mais elas dão testemunho de quem está do lado de quem mantém a palavra e quem anda com Alexandre alulatoeiro nas raivas das suas denúncias, ou quem esfriou como Demas que seguiu o presente século, ou aqueles que buscaram um conforto melhor em algum lugar e que evitam a proximidade de Paulo, que nem dizem que o conhecem. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de saber há tantos anos, de ter essa mensagem plantada em mim desde a minha juventude, de tê-la pregado milhares de vezes no mundo, preparando o mundo para essa hora que já chegou. E obrigado porque o meu coração está pacificado. E obrigado porque tu me livraste da obra maligna, que é aquela que se entranha na alma da gente. E obrigado porque até aqui tu nos tens salvado da boca dos leões. Louvado seja o teu nome, permite que surjam alguns Timóteos, alguns Lucas, alguns Tíquicos, algum Tito, alguns que ganhem a coragem de botar a cara para fora. E não fujam e não vão se exilar em nenhum lugar por causa de ameaças. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.